Imagine-se em meio a uma multidão de milhares de pessoas. O sol está se pondo, o dia foi intenso e a fome começa a apertar. Não há mercados por perto, nem provisões suficientes para alimentar tanta gente. O que você faria? Os discípulos de Jesus estavam exatamente nessa situação. Um problema sem solução aparente. Mas em meio à escassez, algo extraordinário estava prestes a acontecer. O que você tem nas mãos pode parecer pouco, pode parecer insignificante. Mas e se eu te dissesse que nas mãos certas, o pouco pode se tornar muito? Hoje, você vai conhecer um dos milagres mais impressionantes da história. A multiplicação dos pães e peixes. Uma história que vai muito além do alimento físico. Ela nos ensina sobre fé, generosidade e sobre um Deus que não apenas supre nossas necessidades, mas nos surpreende com sua abundância. Prepare-se, porque esta história pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Vamos juntos mergulhar nesse milagre. A notícia se espalhava por toda a região. Jesus de Nazaré, aquele que curava enfermos, libertava os oprimidos e ensinava com autoridade, estava mudando a vida das pessoas. As multidões o seguiam por onde quer que fosse. Muitos tinham visto seus milagres, outros apenas haviam ouvido falar, mas todos queriam se aproximar, ouvir suas palavras, presenciar algo extraordinário. Dessa vez, Jesus e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. Ele buscava um momento de descanso, mas quando desembarcou, viu uma multidão imensa esperando por ele. Homens, mulheres, crianças, todos ansiosos, sedentos por esperança, famintos por algo que nem sabiam descrever. Jesus olhou para aquele povo e sentiu compaixão. Eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar. Falou sobre o reino de Deus, sobre o amor do Pai, sobre a fé que move montanhas. O tempo passou e o dia começou a se despedir. O sol já estava se pondo quando os discípulos perceberam um problema. Senhor, disseram a Jesus, já é tarde e estamos em um lugar deserto. Manda esse povo embora para que possam ir às aldeias comprar comida. Era um pedido lógico. Afinal, ali estavam mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Como alimentar tantas pessoas naquele deserto? Mas Jesus, com sua calma inabalável, respondeu algo que surpreendeu os discípulos. Não precisam ir embora. Vocês é que devem dar de comer a eles. Os discípulos se entreolharam, confusos. Como assim? Como poderiam alimentar tanta gente? Nem 200 denários, meses de salário, seriam suficientes para comprar comida para todos. Então, Jesus fez uma pergunta simples. O que vocês têm? André, um dos discípulos, encontrou um menino entre a multidão. Ele segurava um pequeno lanche, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Nada além de um simples alimento para uma criança. Senhor, disse André, aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Olhando para aquela multidão faminta, os discípulos pensaram, isso não é nada. Era impossível alimentar milhares de pessoas com tão pouco. Mas Jesus viu algo que ninguém mais percebeu. Aquele pequeno lanche nas mãos certas poderia se tornar um banquete. Jesus pegou os pães e os peixes, ergueu os olhos ao céu e deu graças. Então, começou a distribuir. Os discípulos obedeceram e foram passando o alimento para as pessoas. E algo surpreendente aconteceu. O pão não acabava. Os peixes não diminuíam. Quanto mais entregavam, mais havia para dar. O alimento se multiplicava milagrosamente. A multidão comia e se saciava. Pais alimentavam seus filhos. Mulheres partilhavam com alegria. Todos, sem exceção, tiveram o suficiente. E quando tudo terminou, quando ninguém mais conseguia comer um pedaço sequer, Jesus pediu que recolhessem as sobras. 12 cestos cheios. Sim, o que parecia insuficiente se tornou abundante. As pessoas ficaram maravilhadas. Nunca tinham visto algo assim.
Quem poderia realizar um milagre tão extraordinário? Muitos começaram a murmurar entre si: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Eles queriam proclamá-lo rei ali mesmo, pois viam em Jesus alguém que poderia libertá-los da opressão romana. Afinal, quem não gostaria de um líder que curava os enfermos e multiplicava comida? Mas Jesus não veio para ser um rei terreno. Seu reino era outro. Antes que a multidão pudesse agir, ele se retirou sozinho para orar. A multiplicação dos pães e peixes é mais do que um simples ato de poder. Ela carrega lições profundas que podem transformar a forma como enxergamos a vida e a fé. 1. Deus vê a nossa necessidade antes mesmo de pedirmos. A multidão não precisou pedir comida. Jesus já sabia do que precisavam. Assim também acontece conosco. Deus conhece nossas dores, nossas preocupações, nossas limitações. Ele cuida de cada detalhe. Do pouco que temos pode se tornar muito nas mãos certas. Aquele menino tinha um lanche insignificante, mas quando foi colocado nas mãos de Jesus, tornou-se um banquete. Quantas vezes olhamos para o que temos, nossos talentos, nossos recursos, nossa fé, e pensamos que é pouco demais, mas Deus pode multiplicar. 3. A gratidão precede o milagre. Antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus deu graças. Ele não reclamou da escassez, não questionou a falta. Apenas agradeceu pelo que havia. E ali aconteceu o milagre. 4. Deus não faz apenas o suficiente, Ele faz além. A comida não só foi suficiente, mas sobrou. Deus não é limitado. Seu amor, sua provisão e sua graça transbordam. 5. O verdadeiro alimento não é apenas o pão físico. Jesus multiplicou os pães para saciar a fome do povo, mas depois ensinou que Ele mesmo é o pão da vida. Quem come do pão comum voltará a ter fome, mas quem se alimenta dele jamais terá falta do essencial. Agora, imagine-se no lugar daquele menino. Ele poderia ter guardado seu lanche para si, poderia ter pensado: isso é meu e ninguém toca. Mas ele escolheu entregar. Quantas vezes temos pouco, seja tempo, dinheiro, conhecimento, e pensamos que não vale a pena compartilhar? Quantas vezes deixamos de dar porque achamos que nossa contribuição é insignificante? Mas veja o que aconteceu. Porque um menino entregou, uma multidão foi alimentada. Talvez o que Deus esteja esperando de nós seja exatamente isso: entregar o que temos, por menor que pareça. Nas mãos dele, o pequeno se torna grandioso. O impossível se torna realidade. Agora eu te pergunto, você está disposto a confiar? Confiar que Deus pode multiplicar o que você tem? Confiar que Ele já conhece sua necessidade antes mesmo de você pedir? A história da multiplicação dos pães e peixes nos ensina que Deus é o Deus da provisão. Mas mais do que isso, Ele é o Deus do impossível. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E lembre-se, se você entregar seu pão e seu peixe, Deus pode alimentar uma multidão.